Em um julgado de grande repercussão social, o STJ decidiu sobre a possibilidade de pessoas jurídicas fazerem o plantio de cannabis para fins medicinais, certo? Então, fique até o final aqui, porque são vários detalhes. Eu fiz aqui um esforço para que fique muito claro tudo o que foi debatido aqui, os motivos que levaram o STJ a decidir como decidiu, inclusive. Então, a primeira questão aqui que a gente vai ter é sobre a planta em si, né? A cannabis, ela vai ter dois componentes mais conhecidos, né, que são o tetrahidrocannabidiol, ou THC, agora eu vou falar só THC, porque esse nome é bem difícil de falar, e os chamados canabinoides, que o mais famoso é o chamado canabidiol, ou CBD, certo? Então, o tetrahidrocannabidiol, que é o THC, ele é o que gera o efeito psicoativo, né? É isso que gera as pessoas a fazerem o uso recreativo da cannabis, né? No caso da maconha. E já o canabidiol é o que tem os efeitos não psicotrópicos, são efeitos relaxantes e ansiolíticos que permitem produzir medicamentos, né, para diversas doenças, como Alzheimer, por exemplo, Parkinson, entre outras. Então é importante saber que existe o THC e existe o CBD, que são os dois principais componentes que são trabalhados na cannabis, né? De acordo com a finalidade, né? Para quem produz drogas, né, vai ser o mais importante vai ser o THC. Para quem produz medicamentos, o mais importante vai ser o CBD. Mas aí o que acontece é que não existe apenas um tipo de cannabis, certo? Primeiramente, a gente vai ter a cannabis sativa, que é dela que se extrai normalmente a maconha, mais conhecida, que ela tem um THC de 10 a 30% no caso da maconha, tá certo? E, por outro lado, ela tem um CBD baixo, então o índice de canabidiol da maconha é baixo. Já nas outras modalidades, nas outras espécies, né, como a índica, ela vai ter um THC de 10 a 20% e um CBD um pouco mais alto, e na ruderalis vai ter um THC abaixo de 3% e um CBD ainda mais alto. Mas para a gente aqui o que vai importar é a maconha, que é a cannabis sativa, e o cânhamo industrial, também chamado de hemp, ou também de cannabis não intoxicante. E a grande questão aqui é porque o cânhamo ele também vem da mesma espécie de planta. Então ele também é uma cannabis sativa, no entanto, foi obtido a partir de cruzamentos, né, de seleção genética, e ele tem, na verdade, uma concentração de THC muito baixa, inferior a 0,3% eles conseguem obter. E, por outro lado, ele vai ter um índice de canabinoides muito mais altos, inclusive do CBD, né? Existem mais de 60 canabinoides, né? Então, o cânhamo industrial, ele vai ter um THC muito mais baixo, né? Então, a comparação é de aqui de 0,3% para até 30% que pode ter numa planta de cannabis sativa para a produção de maconha, né? Então, a gente tem esse quadrinho aqui comparativo, né? Não é um quadro, na verdade, é um esquema, né? Que é a maconha, ela tem efeito psicoativo. Normalmente se utiliza a flor dela para isso e não é permitido o uso dela para fins medicinais. E já o cânhamo industrial, ou hemp, né? Ele não tem efeito psicoativo porque para ter um efeito psicoativo, pelo que já há de pesquisa, né, mundo afora, é preciso um THC a partir de 1%. No entanto, a gente vai ver lá na frente que o limite de THC ele varia de acordo com o país, certo? E os usos do cânhamo, né, pode ser utilizado nessa planta da fibra do caule para produzir tecidos, também camas, entre outras finalidades, até em uso em construção civil também. Pode ser utilizada a semente para fins de alimentação e a flor para uso medicinal. Como eu disse, aqui na maconha é utilizada a flor para obter o THC, né, para fins recreativos, e aqui a flor apenas vai ter a finalidade medicinal, porque o THC é muito baixo, certo? Então é muito importante a gente ter essas distinções aqui em mente. E aí vamos passar aqui ao cenário que a gente tem no Brasil. A gente tem a Anvisa com 33 medicamentos registrados, só que todos esses medicamentos
eles ou eram importados ou eles trabalhavam com matéria-prima já importada, porque havia normas infralegais, né, no caso, que proibiam a importação da planta, né? Então era vedada a produção no Brasil por pessoa jurídica, tá certo? Então apenas a matéria-prima importada e processada era que era utilizada aqui, certo? Então, tanto era vedada a importação da planta, quanto também das flores dela. Era esse quadro normativo que a gente tinha nas normas infralegais, né? E isso, né, de apenas poder importar o produto já processado lá, né? Isso gerava um custo muito alto, porque o custo médio do medicamento, né, num frasco de 30 ml, era de R$ 1.112 e poderia chegar até mais de R$ 3.000. Inclusive, vários estados, na verdade, 13 estados da federação já oferecem medicamentos à base de CBD gratuitamente. Então, inclusive, isso aqui estava onerando o próprio SUS e existem mais outros, acho que 11 estados que estão no processo de regulamentar a concessão desses medicamentos. E, por outro lado, quando a gente vai para um âmbito legal mesmo, a gente tem a lei de drogas, que ela dispõe nos seus artigos 1º e 2º que o que é droga, na verdade, é aquilo que pode gerar efeito psicoativo, tá certo? Isso porque o artigo 1º, parágrafo único da lei de drogas diz que, para fins desta lei, considera-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo. E no artigo 2º, ele permite o plantio para fins religiosos na forma regulamentada, e no parágrafo único do artigo 2º, ele permite o plantio e colheita para fins medicinais e científicos, né? Então, a gente já tem na lei de drogas o seguinte: é permitido para fins religiosos, na forma do regulamento, e também para uso medicinal ou científico, conforme regulamentação da União. O que acabava que vinha acontecendo era que o Ministério da Saúde, né, e a Anvisa não estavam autorizando o plantio por pessoa jurídica no Brasil. Então, a autorização estava indo apenas para a importação dos insumos já processados lá fora. O que, como eu disse, gera um aumento de custo para a venda do medicamento aqui. Então, no final das contas, o que a gente tinha aqui era uma vedação puramente infralegal, sobretudo no caso do cânhamo industrial, que tem um nível de THC muito baixo, como eu disse anteriormente. E o STJ considerou, que já foi decidido pelo STF sobre o assunto, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal, recomendo que assistam, sobre o tema 506, que é o vídeo sobre o posse de maconha para consumo, né? Então, o STF decidiu por afastar a tipicidade do porte de maconha ou da posse para consumo, né? E aí ele disse que isso vai ser para apenas quem tem até 40 gramas ou 6 plantas fêmeas, né? Esse foi o limite estabelecido. Também disse o STJ que o STF vem decidindo nas duas turmas que não é crime a importação de pequenas quantidades de sementes, porque as sementes elas não possuem THC, e atualmente estão tramitando no STF o recurso extraordinário do tema 1341, inclusive esse aqui nem é mencionado no STJ porque foi afetado muito recentemente, na semana passada, em relação quando eu estou gravando esse vídeo aqui. E nesse tema o STF vai discutir se é legal a fixação de sanções para farmácias de manipulação, tá certo? Então até é importante vocês se inscreverem no canal e ativarem as notificações, porque quando isso aqui for julgado, com certeza eu vou comentar, tá certo? E tem outra ação em tramitação, que é a ADI 5.708, que fala sobre a possibilidade de afastar o crime de tráfico no caso de a pessoa ter qualquer espécie de cannabis para fins medicinais ou bem-estar terapêutico. Então isso aqui será decidido pelo STF sobre a possibilidade de interpretação conforme a Constituição do crime de tráfico de drogas, tá certo? E o STJ falou dos seus próprios precedentes, né, que são pela atipicidade, ou seja, pela ausência de crime por quem importa sementes em pequena quantidade, como o STF também vem decidindo, e também quando pessoas físicas plantam para fins medicinais qualquer variável de cannabis. O que aqui corrobora com o que já foi decidido pelo STF, que eu mencionei do tema 506, né, que lá o STF decidiu que até
6 plantas fêmeas não é considerado crime. No entanto, o STF deixou claro que continua sendo ilícito administrativo. Enfim, confira lá o outro vídeo. Eu vou tentar aqui colocar um card e também colocar na descrição desse vídeo aqui para vocês assistirem ao outro vídeo que eu fiz. E então, diante de todo esse cenário aí, o STJ foi enfrentar, fazer a interpretação dele nesse incidente de assunção de competência e disse que a lei de drogas não veda a produção se a planta não tem potencial psicoativo. Então, a vedação seria infralegal e, por outro lado, o fato de os atos infralegais não fazerem essa distinção, o STJ disse que isso vai contra o espírito da norma, né, a finalidade da lei. Então, disse que a Anvisa e o Ministério da Saúde, eles têm que passar a fazer essa distinção entre o cânhamo industrial, que tem ali o THC abaixo de 0,3%, e a maconha, que aí tem o THC de 10 a 30%, como eu falei. De outra mão, o STJ apontou que o limite que existia na regulamentação, mesmo para os produtos importados, era de 0,2% de THC. E aí o STJ disse que esse limite pode ser ampliado para 0,3%. Na verdade, o STJ já ampliou esse limite de 0,2% para 0,3%, até porque, como ele disse, o efeito psicoativo só vai existir a partir de 1%, e no mundo todo esses limites já superaram os 0,2%. Essa tabelinha aqui está lá no julgado, né? E vocês podem ver que a Argentina, por exemplo, é 1% já o limite, a Austrália também, e de modo geral, os outros que estão abaixo de 1% ainda assim estão em pelo menos 0,3%. Então, o STJ ampliou de 0,2% para 0,3% e ainda assim, digamos assim que pela posição internacional ainda seria uma posição conservadora, né? O Brasil estaria, então, com 0,2% numa posição extremamente conservadora, pelo que foi apontado pelo STJ, então já foi feita essa ampliação. Então, temos aqui as seguintes teses fixadas. Eu não vou ler a tese ipsis literis, porque ficaria um pouco chato mesmo para vocês ouvirem aqui. Fica talvez até difícil de compreender ouvindo. É uma coisa que você tem que ler e parar com calma. Então, eu, na verdade, aqui resumi as teses, né? Então, a gente vai ter aqui a primeira parte aqui dizendo que é permitido o cânhamo industrial com THC inferior a 0,3%. Então, como eu disse, houve ampliação de 0,2% para 0,3%, porque é inapto à produção de drogas, como eu já disse, e pelo conceito de droga na lei de drogas, isso aqui não se enquadraria como uma droga. Uma segunda questão enfrentada foi a de que o uso deve ser exclusivamente medicinal ou farmacêutico, inclusive para o hemp. Então, apenas o Estado brasileiro pode autorizar o uso do cânhamo para outros fins. Por exemplo, como eu disse, de usar a fibra do caule para a construção civil. Então, o STJ não se intrometeu aqui, né? Não se miscuiu nisso aqui e disse que cabe à União decidir sobre isso. Então, não foi permitido o uso do cânhamo para outros fins que não os medicinais ou farmacêuticos, certo? E aí, consequentemente, ele disse que a vedação de importação de sementes e manejo doméstico feita pela Anvisa não vai atingir o hemp, né, o cânhamo industrial, conforme a lei de drogas. E, por fim, disse que pessoas jurídicas poderão plantar, cultivar e industrializar o hemp no Brasil, conforme regulamentação a ser feita pela Anvisa ou pela União, e aí estabeleceu um prazo de 6 meses para que isso aconteça, e disse também que essas normas podem, inclusive, impedir o desvio ou destinação indevida dessas plantas, né? Então, deu como exemplos, né, a necessidade de garantia da idoneidade das pessoas jurídicas habilitadas, como, por exemplo, cadastramento prévio, comprovação de regularidade fiscal trabalhista, ausência de anotações criminais dos responsáveis técnicos e administradores e demais empregados. Então, o STJ disse que a Anvisa, o Ministério da Saúde, a União, enfim, pode estabelecer os requisitos, né, mas que deve ser autorizado o plantio, o cultivo e a industrialização do hemp em solo nacional. Então, quanto ao cânhamo industrial, a gente vai ter aqui que ele não é entorpecente, foi permitida a importação, o plantio, o cultivo, a industrialização, isso ainda a ser regulamentado, né, como eu disse, foi estabelecido um prazo,
E os limites serão a regulamentação a ser estabelecida e também que, por hora, apenas para fins medicinais ou farmacêuticos. Então, vedado, por enquanto, qualquer uso para finalidade que não seja na área de saúde. Apenas se a União autorizar, é que será possível dar a essas plantas de cannabis uma finalidade distinta da medicinal. É isso, espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Não deixem de se inscrever no canal, clicar no botão de curtir e também ativar as notificações para serem avisados dos próximos vídeos. Até a próxima!